Vamos abrir a palavra de Deus ali no livro de Atos, no capítulo 16. Eu vou ler dois versículos, amém? Deus abençoe a tua vida, a tua família. Versículo 25 e 26, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Esse capítulo do livro de Atos, ele nos conta que Paulo e Silas estavam ali pregando a palavra. Eles chegaram até a ser seguidos por uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ela falava, gritava, ia todos os dias atrás deles falando, né? Olha, esses homens que estão nos anunciando esta palavra, eles são filhos de Deus e não sei o quê, e falavam que eles eram de Deus. E todos os dias ela fazia isso atrás deles, conforme eles iam orar. E aí, o que aconteceu? Paulo se cansou dessa perseguição dessa mulher, né? Que queria falar que eles eram de Deus e tudo. E aí, ele se cansou disso. E aí, ele ordenou que o espírito que estava nela, que ele saísse dela, né, que ele soltasse a vida dela, esse espírito de adivinhação, porque o Senhor nos concede o espírito de revelação, né, e o inimigo que copia, ele dá o espírito de adivinhação. E aí ele repreendeu, e essa moça, ela ganhava dinheiro com esse espírito de adivinhação, e tinha as pessoas, né, que comandavam ali o trabalho dela. Então, tinham outras pessoas que ganhavam dinheiro às custas dela e desse espírito de adivinhação. E aí, quando foi repreendido, os donos, aqueles que administravam ali a vida dela, eles perseguiram Paulo e levou em praça pública, dizendo que eles estavam fazendo uma coisa que não era o costume deles, que eles estavam trazendo algo que não era natural, normal da fé deles. E aí, Paulo e Silas foram presos na prisão. E eles iam todos os dias orar na sinagoga. E aí, o que acontece? Paulo e Silas estavam levando o evangelho, né, para aquela cidade, e iam orar, só isso que eles estavam fazendo. E esses homens prenderam. E foi lá, levou ali em praça pública, e eles foram presos. Mas eles estavam indo para orar, então eles passaram a orar dentro da prisão, e começaram a louvar e adorar o Senhor ali, e por volta da meia-noite, houve esse terremoto. Nós sabemos que houve uma intervenção divina naquela situação, e foram abertas todas as cadeias ali, né, e o que aconteceu? Eles não fugiram dali nem nada, o carcereiro desesperado, falou, meu Deus, né, já sumiu todo mundo da cadeia, mas eles estavam ali presos ainda, e esse carcereiro, quando ele viu a atitude de Paulo e Silas, ele se rendeu aos pés dele, e disse assim, o que eu faço para ser salvo? Olha, muito sério isso, né, através do testemunho, deles não terem aproveitado a situação para fugir daquela cadeia, e com essa atitude deles, esse carcereiro se rendeu ao Senhor. E Paulo disse, não precisa fazer nada, né? Só confessar Jesus ali como Senhor e Salvador, e será salvo tu e toda a tua casa. E dito e feito, foram para a casa do carcereiro, e toda a casa do carcereiro ali, o carcereiro foi batizado, e a casa dele, e todos ficaram ali, tiveram uma festa, né? Uma alegria muito grande. E o que nós aprendemos com essa lição de Paulo e Silas, que cantavam e oravam, e de repente houve um terremoto? Nós aprendemos na nossa vida, com esse exemplo de Paulo e Silas, de que mesmo quando nós estamos andando de forma correta na caminhada com Cristo, estamos servindo ao Senhor, estamos anunciando as boas novas do Evangelho, mesmo assim, nós podemos sofrer situações, circunstâncias, momentos difíceis, como esse de Paulo e Silas serem presos ali na prisão. E uma das condutas que eles adotaram naquele momento é que, como eles estavam a caminho para ir orar,
eles foram orar, mas oraram na prisão. E isso mostra para mim e para você que em momentos de dificuldade, momentos difíceis na nossa vida, que nós venhamos continuar orando e louvando ao Senhor. E no momento certo, tanto que eles passaram ali orando durante um período quase que do dia, e por volta da meia-noite foi que aconteceu uma intervenção divina, um terremoto, para abrir todas as cadeias ali. E eles, como servos do Senhor, não foram oportunistas, continuaram ali. E com essa atitude, com esse testemunho, provocou a salvação do carcereiro. E em momentos difíceis, nós recebemos da parte de Deus, queridos, algo muito importante. Nós recebemos da parte do Senhor fé. A graça dele fortalece a nossa fé. Então, mesmo que nós estejamos passando por momentos aqui na Terra, momentos que para uns uma dificuldade numa área, outros é uma enfermidade, outra é financeira, e mesmo assim, nós temos que saber que o nosso Deus, ele nos derrama graça, e essa graça nos sustenta, nos fortalece para trazer a vitória para as nossas vidas. O Senhor, em momento nenhum, esqueceu Paulo e Silas naquela prisão. Em momento nenhum. Antes o Senhor escutou o clamor deles e escutou também, recebeu também o louvor, porque eles cantavam e se alegravam ali na presença de Deus. Então, quando nós passamos por momentos difíceis, nós temos às vezes duas opções: ou seguir o exemplo de Paulo e de Silas, ou então murmurarmos, né? E como nós sabemos que a Bíblia relata uma história longa de murmuração, e que Deus não se agrada disso, então Deus nos deixa hoje uma dica muito interessante. Tá difícil, tá com problemas, não olhe além do problema, porque ainda mais nós que estamos aguardando a vinda do nosso Senhor, ainda mais nós. Então, que nós venhamos olhar as dificuldades do dia a dia com os olhos para Cristo, em Cristo Jesus, porque Ele está voltando, né, para nos buscar. E nós aprendemos algo muito importante nessa lição. Uma das coisas bem importantes, está escrito aqui em Romanos 5, no versículo 3, diz assim, Romanos 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, né? E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então, trazendo a nossa memória, que quando Cristo morreu no teu lugar e no meu lugar, a gente era cheio de pecado e a gente não estava muito interessado nas coisas do Senhor. E só um Deus cheio de amor por cada um de nós trouxe a providência da salvação em Cristo Jesus, entregando o seu Filho no nosso lugar. Então, esse Pai do céu que nos viu tão distantes dele, prestes a ser condenado, né, para toda a eternidade, enviou o seu Filho. Eu e você podemos crer que em momentos de dificuldade, de tribulação, o Senhor nos enviará um grande socorro, assim como ele socorreu Paulo e Silas. E Paulo e Silas aguardaram aqueles que os prenderam a virem tirar. Eles não foram oportunistas. E que nós venhamos aprender, né? Em Tiago 1, versículo 2, 3 e 4 diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias aflições, sabendo a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Esse texto também nos traz que essas aflições que passamos ainda aqui na Terra, ela está produzindo em nós maturidade, né? Então, porque ela produz a paciência, e somente pessoas maduras são pacientes, né?
Quando a gente não é maduro, a gente é bem impaciente. Então, não se aflige o seu coração nesses dias, com preocupações, com momentos de dificuldade. Vamos nos comportar como exemplo de Paulo e Silas, em momentos de dificuldade. Dobre o seu joelho, louve ao Senhor. Eu sei que a graça de Deus vai nos dar condições para isso. Amém? O Senhor te abençoe, te fortaleça nessa noite. E eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos por sua palavra. Deus, em nome do teu Filho amado, que se cada um de nós, ó Deus, tivermos que passar por momentos de aflições, de dificuldades aqui nessa vida, que o teu Espírito Santo nos conceda graça, para que venhamos olhar além dos nossos problemas e venhamos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança em Cristo Jesus, que nos salvou entregando a sua própria vida e vai voltar para nos levar para estarmos junto com o Pai. No nome de Jesus, nós, ó Deus, te agradecemos pela graça da salvação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, te fortaleça com a palavra dele, para que você não venha, mesmo em aflição, não se sentir aflito. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?